Meus amigos do Papo de Peso TV, na efervescência da política, hoje o nosso convidado também é político. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal e hoje é candidato a vice-governador na chapa Pernambuco Vai Mais Longe com Armando Monteiro Neto. Paulo Rubens Santiago. O papo tá ótimo, hein? A gente volta já já. Pitu, mania de brasileiro. Meus amigos do Papo de Peso TV, como nós falamos no início, na abertura, o nosso convidado é o candidato a vice-governador na chapa de Armando Monteiro Neto. Paulo Rubens Santiago, grande abraço, carnavalesco que nem eu, vereador, deputado estadual, deputado federal. Eu não sei, Paulo, até que ponto, mas eu acho que você teria uma eleição, não digo tranquila, mas chegaria. E resolveu, o partido, lógico, entrar com o Armando Monteiro Neto. Me fala sobre essa nova etapa na tua vida. Antes de mais nada, prazer em tê-lo conosco. Pedro, prazer é todo meu, abraçar você, reencontrá-lo depois de tantas manifestações, de tantas entrevistas e cumprimentar os nossos internautas. Olha, nós temos a convicção de que uma eleição para governo de Estado, ela não pode estar dissociada de uma campanha nacional. É como diz o povo, essa eleição é casada. E se você olhar quais foram as conquistas, quais foram os investimentos realizados nesses anos todos, eu que sou da área da educação, sou professor universitário, eu tenho uma absoluta convicção de que nós avançamos muito. Foi o presidente Lula que criou o Fundo para a Educação Básica, que só para Pernambuco transferiu em 6 anos 4 bilhões e 300 milhões para a educação básica. É a presidenta Dilma que criou a lei do Fundo Social do Pré-Sal, a lei dos royalties, e lá eu coloquei uma emenda de 50% deste fundo. Então nós estamos reunindo os avanços que foram feitos no plano nacional com a necessidade também de construir um novo governo em Pernambuco que possa fazer Pernambuco demonstrar, com a parceria com o governo federal, os melhores resultados que nós queremos na educação, na saúde, na agricultura familiar, na infraestrutura, de uma forma geral, num projeto de desenvolvimento, até porque crescimento econômico é uma coisa e desenvolvimento é outra. Então esse é o desafio que nós assumimos e trouxemos o PDT nacionalmente com a presidenta Dilma e aqui no estado com o Armando Monteiro para governador. A gente não pode dizer que é leigo, que é apolítico, porque até pela minha profissão, você tem que ler, você tem que estar inteirado, mas explica para a gente. Existe o vice-governador, o vice-prefeito, o vice-presidente. Em que consiste a vice-presidência? Tanto de prefeito, governador, presidente, como governador. O que é que faz? Vamos jogar aberto. O que é que faz o vice-governador? Bom, essa é uma pergunta que muita gente me fez desde a convenção no dia 29 de junho. É porque é a pergunta que muita gente quer fazer. Claro. E a primeira questão que me foi colocada por Armando Monteiro é que eu não ficasse calado. Segundo, que eu assumisse com ele a mobilização dos grupos temáticos da nossa campanha. Nós já discutimos desenvolvimento urbano, agricultura familiar, cooperativismo, tecnologia da informação no estado de Pernambuco. Eu tenho coordenado encontros com profissionais, pesquisadores, grupos sociais durante todo esse período e essa é exatamente a nossa atribuição nessa campanha. Ser um articulador junto com o Armando Monteiro, com os grupos sociais, com os grupos econômicos, com aqueles que pesquisam o desenvolvimento de Pernambuco e colher com esses grupos as propostas para o programa de governo. Recentemente eu recebi um conjunto de ideias na área de tecnologia da informação, na área do desenvolvimento urbano, porque as pessoas não entendem muito bem desenvolvimento urbano, mas isso não é coisa de prefeitura ou é coisa do governo federal com o Ministério das Cidades. Nós vamos inaugurar um novo tempo em Pernambuco com uma política estadual de desenvolvimento urbano. Então o papel do vice já foi diferente na campanha. Não é só acompanhar, tirar retrato, fazer a propaganda eleitoral, é articular os grupos, colher depoimentos, trazer as informações, sistematizar num programa de governo e assumir no futuro governo a responsabilidade mais de perto com algumas das áreas essenciais. E o governador Armando Monteiro tem dito que eu vou estar prestigiado junto a ele na política educacional no estado de Pernambuco. Mesmo porque a gente conversava fora, ali nos bastidores, você dizia a mim que tem dia que você sai para um lado e ele sai para o outro, né?
obrigatoriamente, vocês não saem os dois fazendo campanha. Você sai para um lado e ele para o outro. Eu disse recentemente numa caminhada lá no Ibura de Baixo, perto da Vila do SESI, que nós estamos trabalhando com as 4 operações da matemática. Nós somamos os nossos argumentos, as nossas convicções, nós nos multiplicamos para atingir uma maior parte do território do Estado, nós nos dividimos um para um lado e um para outro para atingir Mata Sul, Mata Norte, Agreste e Sertão. Com tudo isso, nós vamos subtrair dos indecisos o voto do indeciso para poder somar na reta final e garantir a vitória de Armando Monteiro com a nossa participação na chapa. E a matemática é uma ciência exata. A matemática é uma ciência exata. A política não é. A política não é uma ciência exata. Eu gosto de tratar a política no campo da história, das ciências sociais, daquele desafio de construir. Mas todo mundo que se interessa por política sabe que lá atrás a política vem da expressão grega polis, que significa a comunidade, promover o bem comum, a arte de promover o bem comum, como escreveu lá Aristóteles há mais de 2.400 anos. Então nós estamos juntos nessa chapa, construindo essa perspectiva. Eu vou para municípios em que Armando já passou, eu me reúno com comunidades. No último final de semana nós estávamos Armando no município do Cabo, eu aqui no Recife, e no final da tarde Armando em outra comunidade, eu estava na cidade de Olinda, na Praça do Carmo, no Alto da Sé, na Cidade Alta, conversando com os visitantes, com os turistas, com os moradores, e senti uma receptividade muito grande. Isso é que é mais importante. Não adianta você forçar a barra. Chegar, tentar ser amistoso, tentar ser carinhoso. As pessoas estão muito cansadas de uma política cotidiana. E o mais importante é quando você tem aquele sentimento da espontaneidade. A pessoa vem, lhe cumprimenta, diz, eu já ia votar em Armando, eu lhe conheço, você é professor, você foi meu professor. Eu encontro ex-alunos meus, eu encontrei um ex-aluno meu em Tabira, no sertão do Pajeú. Eu que fui professor lá no Eneida Rabelo, no Alto do Jordão. Tabira fica perto de Brejinho, né? Tabira, São José do Egito, sertão mesmo. Do Pajeú. Não é toda aquela região de Afogados da Engazeira, Flores, Triunfo, Tabira, Sertânia, né? Sertânia já saindo do Mochotó. Então a gente tem muita convicção de que é preciso ter sintonia com essa espontaneidade da população. E nós estamos, portanto, somando os nossos argumentos, a nossa proposta de governo, multiplicando a nossa capacidade de convencimento, nos dividindo para cobrir melhor o território, e o objetivo é subtrair dos indecisos a sua indecisão e transformá-la em decisão no dia da eleição. Esse mundo é muito pequeno. Conversando com o Paulo Rubens, rapaz, você é irmão do Iberê? Iberê foi meu aluno na faculdade, né? Aí, pô, esse mundo é muito pequeno. Aí o seu assessor estudou com meu filho, com o Humberto. Quer dizer, o mundo é muito pequeno, né, Paulo? Eu não sei se o mundo é pequeno, eu acho que as pessoas se encontram mais. O Iberê foi de uma geração de alunos da Escola de Educação Física da Universidade Federal. Eu sou professor do Departamento de Educação Física. Claro, como deputado federal, eu estou licenciado, eu não posso exercer as duas funções, mas sou concursado. E o Iberê foi um dos alunos que mais se destacou depois como professor na carreira do treinamento esportivo, na área do handebol. Aliás, já tem 3 livros, né? Pois é, fez inclusive carreira acadêmica, não só dando aula, mas como pesquisador, como estudioso. E eu tenho vários ex-alunos, alguns na área do handebol, outros na área da natação, outros na área do basquete, do voleibol. Agora, eu só não tive a chance de acompanhar a minha área como atleta, que foi a natação. Eu não tive nenhum ex-aluno que derivou para a carreira da natação, embora eu tenha grandes amigos que são e foram treinadores, a começar do mais conhecido de Pernambuco, é João Reinaldo da Costa Lima Neto, o conhecido Nikita, que foi meu colega, meu contemporâneo na Universidade Federal. Ok, a gente vai dar uma paradinha e daqui a pouco nós voltamos com esse papo agradável com Paulo Rubens Santiago, candidato a vice-governador na chapa de Armando Monteiro Neto. A gente volta já já. Credibilidade não se faz da noite para o dia, e a Medical está no mercado médico hospitalar há 60 anos. Temos uma equipe técnica e qualificada para atendimento em clínicas e hospitais. A Medical disponibiliza mais de 12 mil artigos para a sua clientela e a comodidade de um amplo estacionamento. Medical, Avenida Agamenon Magalhães 3158 Espinheiro. Fone 3216-6161. Medical, 60 anos de credibilidade no mercado médico hospitalar. O Santa Cruz marca um gol de placa para sua torcida. Agora o sócio do tricolor mais querido do Nordeste não paga ingresso para ver seu time no Arruda. É isso mesmo. Seja sócio do Santa Cruz por apenas R$30 por mês e tem acesso a todos os jogos até o final do ano. Se ver o Santa jogar é bom, imagina sem pagar ingresso. Mais informações, acesse guerreirofiel.com.br ou ligue 4062-8340. Seja sócio! Lugar de tricolor no Arruda!
Estamos voltando com o nosso Papo de Peso TV com Paulo Rubens. Aqui no Espetos. Quem não gosta dessa carne do espeto, né, Paulo? Essa é uma casa tradicional do Recife, é uma casa que atrai muitos turistas, mas sobretudo os recifenses que gostam de um bom churrasco. Mas não é só do churrasco, aqui tem opção para tudo, né? Tem tudo. Tem sushi, tem camarão, tem isso tudo, né, Paulo? Agora, uma saladinha também. Opa! Paulo, me diga uma coisa. Como é que surgiu o político do professor? Olha, eu tive a sorte e o convívio, né, de ter tido meu pai como uma pessoa que desde muito cedo nos colocou dentro de casa, na família, nesse mundo da percepção, da consciência social. O meu pai foi da Marinha Mercante, ele foi presidente da Associação dos Chefes de Máquinas da Marinha Mercante. Antes de 1964, antes da ditadura, meu pai conheceu João Goulart, o ex-presidente João Goulart. Nunca foi um homem declaradamente de esquerda, comunista, socialista, mas sempre tinha uma consciência muito aberta e sempre foi um homem estudioso. Foi através de meu pai que eu ouvi falar na primeira vez na obra do professor Paulo Freire, na obra do economista Celso Furtado, que passou pela Sudene, que foi ministro do Planejamento de João Goulart. Então, desde cedo, eu tive esse estímulo em casa de perceber, de ter consciência crítica. Na minha vida estudantil, ainda no ginásio, no Rio de Janeiro, onde eu nasci, no Rio de Janeiro, eu participei de Grêmio Estudantil e quando me mudei para o Nordeste, primeiro para Fortaleza, depois para cá, aqui então na universidade eu comecei na militância estudantil, depois como presidente da Associação dos Professores da Rede Estadual de Ensino, antiga APENOP, hoje é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e daí a participação na conjuntura política, fui fundador do PT, depois me desfilei do PT, passei para o PDT, sou muito amigo do senador Cristóvão Buarque, que dialogou comigo e me levou junto ao PDT. E essa que também foi uma batalha muito pela educação, né? É um grande batalhador, talvez o parlamentar no Senado que mais se destaca pela defesa dos melhores projetos para a educação brasileira. E aí fizemos essa trajetória, da sala de aula lá no Alto do Jordão, na Escola Enem da Rabelo, passando pela rede particular, chegando à universidade por concurso e depois de licenciado como deputado e ex-vereador e deputado estadual. Sempre, Pedro, eu sempre priorizei as comissões de educação e as comissões de orçamento e finanças, porque sem orçamento, sem financiamento, não há educação de qualidade. Não há nada, né? Exatamente. Não é só educação, não há nada. E você me falava desse seu alinhamento com o Armando, ele já está sabendo dos seus propósitos educacionais, né? Armando, a primeira questão que ele me colocou do ponto de vista do conteúdo foi nós olharmos de uma maneira diferenciada, agressiva, comprometida para a educação, para a saúde e para a segurança pública. Por que segurança? Porque eu fui durante 3 anos deputado da Comissão de Segurança da Câmara e fui o primeiro deputado a propor uma investigação nacional sobre financiamento da segurança pública. Havia uma espécie de nuvem, um tempo nublado. Ninguém queria falar sobre quanto se gasta com segurança pública no Brasil, qual é o orçamento da segurança nos estados, e eu comecei a abrir essa caixa, comecei a mostrar o que havia por dentro. Então esse foi um pedido de Armando para que nós ajudássemos o governo na campanha a abrir as portas da segurança, dialogar com os policiais, com os delegados, com os agentes, com os peritos, enfim, com toda a comunidade. Na área da saúde, porque eu também sou da Comissão de Seguridade Social. A Seguridade é a mãe da Previdência, da Assistência e da Saúde. E eu acompanhei todos esses anos a luta pelo financiamento do SUS, tanto do ponto de vista dos municípios, do ponto de vista dos estados, como a responsabilidade da União. E na educação, porque é a minha área de origem, a área profissional, a área de pesquisa, a área de trabalho, e eu tenho aqui agora 2 grandes conquistas que foram fruto do meu trabalho. A primeira, no Plano Nacional de Educação, a gente conseguir chegar a 10% de investimentos, como proporção do PIB, para a gente alavancar a educação de qualidade no Brasil, da creche ao ensino superior. E a segunda, a mais falada recentemente, que é a conquista do pré-sal. 50% do fundo do pré-sal para a educação, essa foi uma emenda minha ao projeto de lei enviado pela presidenta Dilma, que é o projeto de lei 5.500, que causou muita polêmica, muita disputa, que havia uma posição um tanto conservadora do Ministério do Planejamento de não liberar tantas verbas para a educação. Mas nós estudamos, pesquisamos, calculamos tudo muito cuidadosamente e aprovamos nessa lei essa emenda que me orgulha muito de ter sido o deputado federal responsável pela destinação de 50% do fundo dos royalties do petróleo para a educação brasileira. Mas o Armando vai ter um vice ativo todo, né? Ativo, propositivo, participativo, só não incomodativo. Me diga uma coisa,
A sua saída do PT para o PDT, nessa reviravolta toda, você sendo vice-governador, não houve problema? Não houve problema nenhum, porque, em primeiro lugar, eu mantive as relações pessoais num plano de respeito, num plano de convivência. Nós tivemos divergências naquela conjuntura do primeiro mandato do presidente Lula, não só eu, mas outros parlamentares, em relação às decisões econômicas, aquele período em que o governo teve atitudes muito cautelosas no combate à inflação, na taxa de juros, na política econômica. Nós então já tínhamos algumas divergências. E depois no plano eleitoral, com as disputas das quais nós participamos, sobretudo aqui na nossa querida vizinha, a capital Jaboatão dos Guararapes. Então nós optamos por manter as relações pessoais no nível de respeito, de convivência, mas optar por um outro caminho partidário, sem abrir mão da nossa autonomia, da nossa independência. Por isso é que a minha vinda para essa chapa recebeu o apoio integral das principais lideranças do PT de Pernambuco. Ia chegar nesse ponto, Senador porque Humberto você Costa, saiu do o PT ex-prefeito e não João houve Paulo. ninguém que levantou a voz para Não. dizer qualquer coisa sobre você. Não, nós mantivemos com muito cuidado o nível do debate político, não houve divergência no plano pessoal, não houve agressões pessoais, e eu fiquei muito feliz de quando o meu nome passou a ser considerado para integrar essa chapa. Quem primeiro manifestou-se pela imprensa de Pernambuco foi a deputada Tereza Leitão, Que é que está à frente do partido, partido. que veio depois da minha gestão na APENOP, tempos depois ela assumiu o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e eu constantemente explico isso, dialogo, eu participo muito também das redes sociais, eu estou sempre em debate com os internautas, e isso é muito importante porque a gente tem que separar a divergência de conteúdo, a divergência de ideia do plano pessoal. Eu passei pela Assembleia 2 mandatos, eu passei pela Câmara do Recife 4 anos, saí com o melhor nível de relacionamento, deixei grandes amigos, inclusive de partidos aos quais eu fiz oposição, ex-deputados que hoje me encontram, são meus amigos, mas a gente tem a divergência política, a divergência dos rumos, dos caminhos, e isso, graças a Deus, eu consegui preservar e tenho grandes amigos, mesmo divergindo até duramente na defesa das ideias e no debate. Para finalizar, e o carnavalesco? Paulo Rubem. Rapaz, eu já estou sendo cobrado pelo Maracatu Acabralada, do qual eu participo com muito orgulho há mais de 15 anos. Eu fui também com Bernardino José, do Maracatu Nação Pernambuco, desde 1991, porque depois de todos esses anos, eu e mais 2 ou 3 companheiros, nós viramos os regentes ali da batucada. Inclusive um colega seu, Chico Lima, que é da área de comunicação, já trabalhou no Sistema Jornal do Comércio, né, que é um dos grandes batuqueiros, talvez um dos melhores viradores que nós temos no Maracatu. E o nosso companheiro Valdson, que foi também do Nação Pernambuco, foi do Balé Popular do Recife, mas eu não posso, enquanto terminar a eleição, não posso voltar para os ensaios. Então eu quero até, se Deus quiser, nós vamos vencer essa parada e voltar para botar na rua Maracatu com toda a força, com toda a beleza, o Maracatu Acabralada. Você não gosta, né? Pouco. Um minuto para você dizer, você que está aqui nesse coração para o telespectador. Bom, Pedro, primeiro eu quero te agradecer essa oportunidade e dizer que eu fico muito feliz de reencontrá-lo com essa popularidade, com essa liderança, com essa simplicidade e dizer que nós temos uma grande convicção do que nós somos capazes de fazer pelo Estado de Pernambuco. A minha vida política, a minha vida parlamentar é uma vida aberta. Eu fui autor da Frente de Combate à Corrupção, eu fui o único deputado pernambucano que assinei a lei da ficha limpa, liderei as emendas mais importantes para a educação e tenho me dedicado também na área econômica a pensar não só o crescimento econômico, mas o desenvolvimento, para chegar ao sertão do Araripe, ao sertão do Pajeú, a Itaparica, a Petrolina, a Zona da Mata, ao Agreste, a região metropolitana do Recife, e tenho convicção que é com esses argumentos que nós vamos ter a confiança do povo de Pernambuco no dia 5 de outubro, com Armando, Paulo Rubem, João Paulo e Dilma para presidente. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, um grande abraço. Este foi mais um Papo de Peso TV. Um grande abraço. O Porquê Sim é um movimento da Skin para quem não curte dar explicação para tudo. Por exemplo, se perguntarem por que você pagou 1 ano de academia e só foi um dia? Porque sim, pô. Por que você abraça um ilustre desconhecido na hora do gol? Porque sim, pô. Agora, se pedir uma skin e alguém perguntar por que skin? Skin. Porque é gostosa. Porque é deliciosa. Porque sim. Beba com respeito e moderação.